Shalom, querido, shalom. Vamos para mais um mês, né? Glória a Deus por isso. Estamos caminhando para o encerramento do ano já, desse ano bíblico. E esse ano tem um diferencial, né? Que ao invés de ter 12 meses, ele tem 13 meses. E eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho acerca disso, né? Trazendo esse ensino. E de início já eu peço que o Espírito Santo de Deus traga ensino, traga conselho, traga direção, traga orientação sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que essa palavra seja penetrada dentro de você, que ela caia num bom solo, e dentro desse solo ela frutifique, em nome de Jesus, amém? Queridos, às vezes o calendário bíblico ele parece bastante complexo, né? Mas na verdade não é. Ele se torna aos nossos olhos um pouco confuso, primeiro porque a nossa mente é voltada totalmente para o calendário gregoriano, né, onde o ano começa em janeiro, e às vezes parece que as datas bíblicas hebraicas, elas não são datas certas, mas na verdade é porque nós comparamos a data hebraica à data gregoriana, e daí realmente não vai ser uma data certa, porque daí não bate, né, não. Por exemplo, esse ano que passou, o ano retrasado, nós fizemos Hanukkah, se eu não me engano, por volta do dia 18, dia 20. Esse ano que passou agora, 2023, Hanukkah foi no começo de dezembro. Esse ano agora de 2024, Hanukkah começa no dia 25 de dezembro. Então isso parece que é confuso, mas como? Porque a gente quer trazer uma comparação. E na verdade, a gente tem que olhar para essas datas, o calendário hebraico, dentro do calendário gregoriano, somente para a gente ter uma base de quando que eu começo e termino, e não como comparação, ou não como junção também, né? Porque um é uma coisa e o outro é outra coisa. Quando nós começamos a fazer essa divisão dentro da nossa mentalidade, a gente começa a entender melhor as diferenças, né, de um calendário para o outro. Bom, esse ano ele tem 13 meses, né, como eu falei. E daí parece confuso, porque, vamos lá, então que mês que é o mês de Adar mesmo? Quando a gente vai para a Bíblia, lá em Esther, quando fala do mês de Adar, Esther 3, 17 eu acho, deixa eu ver se eu acho aqui, queridos. No 12 começa a falar a história, né? Quando fala que chamaram, né, que teve o ataque sobre os judeus, né, que estavam ali no reino de Assuero, e daí eles vão mandar as cartas, né? Houve toda aquela trama que a gente conhece e tal, que eu não vou tratar disso nesse mês, eu só quero trazer uma base para a gente entender um pouquinho melhor. Toda aquela trama do ataque que a gente conhece como a festa de Purim, né? Quando nesse capítulo 3 de Esther fala sobre o mês de Adar, porque ele vai citar Nissan e vai citar Adar, que é o período de um ano, um ciclo de um ano. Quando a gente vai no original da palavra Adar, no próprio original explica que é o mês que se refere a março e abril. Então esse mês não é o mês da festa de Purim, amém? Esse mês é conhecido dentro do povo hebreu, do povo de Israel, como um mês de gestação, como uma porção dupla. É um mês onde temos duplas oportunidades de vivermos essa potência. E como isso acontece e por que isso acontece? O calendário gregoriano, que é o calendário que rege a maior parte do mundo, né, da Terra, do planeta Terra, ele é um calendário solar. E daí, queridos, a gente tem que voltar lá para a escola, né? Lembra aí o que é o calendário solar? A Terra tem o seu movimento em volta de si mesmo, né? Cada movimento desse é um dia. Vai lembrando aí.
E quando ela dá uma volta todinha em volta do Sol, é um ano, né? O Sol é o centro. O calendário bíblico, ele é lunisolar. Por que lunisolar? A base dele é a Lua. Então vamos lá. A Terra e a Lua dá uma volta em volta da Terra. Porque a Terra é um satélite do Sol, enquanto a Lua é um satélite da Terra. Estou tentando colocar de uma forma simples para você entender. Então, cada volta que a Lua dá em volta da Terra é caracterizado como um dia. Então, o calendário bíblico, ele se baseia nesse período para os meses, ok? Então, cada vez que a Lua faz o seu curso completo dentro das, perdão, queridos, dentro das suas 4 faces, começa-se um novo mês. Porém, as estações, elas são solar, porque são as 4 estações. Então, deixa eu ver, minha internet tinha caído aqui, caiu mesmo. Então, eu não tenho nem como falar para você. Mas o calendário gregoriano dá 365 dias e algumas horas. Por isso que no calendário gregoriano nós temos o ano bissexto, né? Que também é um mês de alinhamento. Porque sobrou algumas horas, essas horas formaram um novo dia. No calendário bíblico, comparado ao calendário gregoriano, dá 10 dias e algumas horas, se eu não me engano, 10 dias e 6 horas a menos que o calendário gregoriano. Eu espero que você esteja entendendo. Eu estou tentando te explicar o porquê que nós temos 13 meses. Então, a cada 3 anos aproximadamente, é colocado-se um novo mês. Para quê? Para que as festas não saiam da estação. Se isso não acontecesse, queridos, de 10 dias em 10 dias, mudando, ia chegar um tempo que, por exemplo, a Pêssega, que é uma festa da primavera, ela ia estar lá no inverno. E daí, todos os elementos que dizem sobre o que a primavera representam não teriam base e fundamento. Então, por isso, o calendário bíblico é um calendário lunisolar. Por quê? Porque os meses estão ligados ao nascimento da lua nova, números 10:10. E as estações estão ligadas à rotação da Terra em volta do Sol. Então, toda Pêssega vai começar na primavera, por causa desse alinhamento de mês, por causa desse mês, desse ano de 13 meses. Esse ano, agora, se não acontecesse isso, a Pêssega seria, vai ser em abril, seria em maio. No ano que vem seria em junho. Em 2026 seria em julho, já estaria no verão. Por causa de 10 em 10 dias, iria se mudando, até que ela ia sair da estação. Então, o Senhor traz sabedoria para o homem, né? Olha, vocês fazem assim, fazem esse nível de contagem, que os cálculos que eu fiz dentro da minha palavra, dentro dessa contagem vai dar tudo certo. Amém? Então, o Senhor nos dá esse privilégio de termos nesse ano, né? E agora, daqui 3 anos, novamente, nós temos, novamente, um ano com 13 meses. Como é que fica? Né? Qual a tribo que vai estar ligada? Qual a insígnia? Como é que fica isso? Fica do mesmo jeito. Qual a questão? Nós temos uma porção dupla, né? Acerca das bênçãos. Mas também temos uma porção dupla acerca do ataque. Vai ser duplamente, vai ser potencializado? Não, queridos, nós temos 2 meses com o mesmo nível de bênção e de guerra, cada um no seu mês. Amém? Esse mês, o mês de Adar, né? Agora falando do mês mesmo, né? E eu sempre falo isso, mas dessa vez eu vou cumprir, tá, queridos? Esse vídeo vai ser bastante objetivo. Se você tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários, tá? Quem tiver meu WhatsApp pode perguntar. E a gente vai crescendo em conhecimento e sabedoria juntos, amém? Porque eu creio que isso são porções que o Senhor tem para todos nós.
esse mês de Adar, ele é considerado um mês de alegria. Por quê? Porque é um mês de viração de sorte, né? Por causa do tempo da festa de Purim. Embora, volto a dizer, a festa de Purim esse ano é em Adar 2, não é agora, é final do mês de março, tá? Se eu não me engano, dia 22 de março. Não lembro bem, mas eu acho que é depois do dia 20 de março é Purim. A palavra Adar vem da raiz Adir, que é a raiz da palavra Adar está relacionada a algo majestoso, a algo grandioso, a algo poderoso, nobre, notável. É isso que esse mês libera sobre as nossas vidas, libera algo notável, algo de viração de sorte. Queridos, a gente precisa muito, todas as vezes que nós vamos olhar os tempos, nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz. Então, assim, a base do mês de Adar é o livro de Esther. Existe ligações, existe conexões? Sim, existe. Mas a maior base é o tempo ali do que Deus fez na vida de Esther. E eu sei que às vezes isso é como que aquilo que aconteceu há tantos mil anos atrás pode ter algum efeito e algum poder na minha vida. Se nós não entendermos a divisão de tempo, a diferença do tempo cronológico para o tempo eterno, nós nunca vamos entender que aquilo que aconteceu na Bíblia não é somente uma história, tem um poder real sobre a minha vida. Vamos lá. O tempo cronológico é o tempo que nós vivemos aqui, né? É o tempo nosso, do que Deus respeita, porque Ele mesmo estabeleceu. Né? É o tempo onde tem passado, presente e futuro. É o tempo onde eu só posso viver o agora. Eu não tenho acessos físicos ao passado, assim como eu não tenho acessos físicos ao futuro. Eu estou limitada nesse tempo que eu estou vivendo. Quando a gente se fala da eternidade, que é o tempo de Deus, não existe presente, passado e futuro. Né? Então vamos colocar aqui terra, né? A terra, o cosmo, né? E aqui a eternidade. Vamos colocar dessa forma aqui. Então, na eternidade não existe essa marcação de tempo. Na eternidade, presente, passado e futuro é a mesma coisa. Porque tudo está em Deus. Então, parece loucura o que eu vou falar, mas é como se na eternidade o que eu estou falando agora, o que está acontecendo agora comigo, o que está acontecendo agora com você, é como se estivesse acontecendo no mundo espiritual no tempo da Bíblia. Porque não tem passado, presente e futuro. Em Deus tudo é. É tudo já, é agora. Você consegue entender? Então, quando eu celebro aquilo que o Senhor me ordena celebrar, o que o Senhor me ordena celebrar? Shabbats, né? As festas, os Rosh Kodesh, que está lá em Números 10:10, que é o que nós estamos fazendo aqui, e as festas bíblicas. São ordenanças do Senhor, entre tantas coisas, mas aqui eu estou falando dos tempos, amém? É como se o meu corpo tivesse aqui, né? Fisicamente, o meu corpo está aqui, mas o meu espírito está recebendo os nutrientes e a vida daqui. Então, daqui eu tenho esse acesso. E daí, queridos, não é nada místico. Não é nada que, eu vou fazer uma oração específica, não sei o quê, e vou entrar num portal. Não é isso. Nós temos que sair desse misticismo. Sim, a viração do mês é um portal, é uma abertura de um novo templo. O que é um portal? Olha aí para sua casa, você tá perto de uma porta? O que é um portal? O portal é uma estrutura que mantém uma porta aberta ou fechada. Isso é um portal. Então, o mês é essa estrutura que abre uma porta para a gente entrar num novo ciclo, num novo mês. E o que eu tenho que fazer? Somente obedecer a palavra. E quando eu obedeço, quando eu me apresento diante do Senhor com as minhas primícias, nesse dia que o Senhor estabeleceu, automaticamente eu não preciso fazer mais nada. Automaticamente eu já estou vivendo as verdades desse tempo. Então, nas verdades desse tempo, existem as conexões. E daí eu recebo. Queridos, entenda. Eu não preciso...
O mundo espiritual, ele rege por princípios, amém? Ok? Então, no mundo espiritual já existem os princípios. Eu não preciso falar para Deus que os princípios dele venham a reger na minha vida. Então, eu não preciso lembrar Deus que quando eu entrego a minha oferta, nesse tempo, né, que eu entrego a minha primícia, que o anjo tem que vir e tem que fazer alguma coisa. Eu não preciso desse misticismo. Eu preciso só da obediência. Porque a obediência vai me conectar neste lugar. E deste lugar eu vou receber aquilo que está nesse tempo. É algo simples e natural. Então, esse mês, né, é um tempo onde a própria liberação do mês fala sobre algo poderoso. Queridos, e agora eu quero que você analisa como que Deus é poderoso, sabe? Analisa aí como que é o mês de fevereiro, como que é janeiro, fevereiro e março. Não são meses difíceis? Não são meses que parece que é amarrado? Não são meses que, meu Deus, eu não vou dar conta, porque daí é filho que está voltando para a escola, muda a rotina, as finanças, mexe em toda a estrutura, é pai estressado, é filho às vezes frustrado porque queria o material X e não tem como comprar o material X. Queridos, esses dias eu fui no mercado, fui ver o preço de um caderno no mercado. Não era nada demais, um caderno. O caderno estava 80 e poucos reais. Eu falei, quando é que papel ficou esse preço? Entende? Então é um tempo complicado, né? Você vai olhar uma mochila para criança, a mochila tá 400 reais, 500 reais. E eu fico pensando, Deus, como é que o assalariado compra o material? Então é um tempo complicado. E daí, nesse tempo complicado, o Senhor fala assim, olha, tem nobreza sobre você. Você pode acessar esses lugares nobres de poder para você vencer essas coisas. Para que os recursos, para que você não viva nos recursos daqui, somente nos recursos da força do seu trabalho, mas para que você viva nos recursos daqui, aonde eu prospero, onde eu multiplico, aonde você faz tudo e fala assim, da onde saiu que eu achei que não ia dar e sobrou? Quando essas coisas começam a acontecer, eu não estou mais vivendo nesse tempo, queridos, eu estou vivendo aqui. Entende? Quando eu celebro essas questões do Senhor, é como se o meu espírito ele saltasse sobre o cosmos, sobre os lugares de guerras espirituais e acessasse diretamente aquilo que o Senhor tem. Por quê? Por causa da obediência. Então, nesse mês, existe essa liberação de força, de ser notável, de ser nobre. Nesse tempo, o Senhor nos dá uma porção dobrada. 2 meses de Adar. Para que as coisas sejam grandiosas. Para que as coisas fluam de uma forma grandiosa. Fluam, queridos, quando a gente fala sobre nobreza, né, a nossa mente, eu não sei como é que é na sua mente aí, mas a minha mente vai para muitas coisas. A minha mente vai para cores, a minha mente vai para mesa, a minha mente vai para alimentos, a minha mente vai para as vestes, nobreza, sabe? Mas a minha mente também vai para posicionamentos. Não tem pessoa que quando ela conversa, quando ela se move, você fala, meu Deus, que nobreza, que grandeza, sabe? Então, o Senhor está falando isso, que existe essas liberações para a nossa vida nesse tempo. Entende, queridos? É só nós entrarmos aqui. E daí, a tribo que está... eu quero só trazer, antes de falar da tribo, trazer algo. Purim, ele sempre é celebrado no mês antes da Páscoa. Já pega essa dica aí, quando você pensar em... ai meu Deus, 13 meses. Quando é que eu celebro Purim, né? Purim sempre é celebrado no mês que antecede a Páscoa. Por quê? Porque Purim também aponta para a redenção de um povo. E a redenção nós só encontramos em Jesus. Ele é a nossa redenção. Amém? Então ela sempre vai apontar para isso. A tribo conectada a esse mês é a tribo de Naftali.
ou Naftali, né, como alguns dizem. Naftali, queridos, era aquele, estava entre os filhos do meio, sabe? O sexto filho de Jacó, né? E Naftali, ele era filho da serva, ele era filho de Raquel. Ele era filho de Bila, né? Na verdade. Perdão, queridos, aqui minha garganta tá bem doidinha. Da serva de Raquel, né? De Bila. E sabe o que é tremendo? Porque se a gente for olhar no contexto agora, né? Dentro da nossa realidade, Naftali não era o filho da aliança, né? Ele era um filho fora da aliança. Mas dentro daquele contexto, existiu bênção para Naftali. E o que eu quero dizer para isso? Às vezes, queridos, nós colocamos, nós contribuímos para as trevas, com as trevas, para trazer muito peso sobre as nossas vidas. Ah, eu não consigo fazer isso porque existe a maldição sobre mim. Eu sou filho de mãe solteira. Eu sou filho da bastardia. Eu fui gerado fora da aliança. E até outras coisas. Ah, eu não consigo fazer isso aqui porque eu sou sanguíneo, porque eu sou colérico. Ah, eu não consigo. E a gente vai colocando muletas na nossa caminhada. Mas eu quero dizer para você, queridos, que em Cristo nós realmente podemos todas as coisas. Essa nobreza nós podemos. Nós temos acesso a isso. Está liberado, né? Eu acho tremendo quando a Bíblia diz assim, o véu está rasgado. Nós podemos acessar toda a grandeza de Deus. Mas daí agora eu vou voltar novamente nisso. Como é que eu acesso isso, queridos? Não é com os meus feitos. É obedecendo os feitos do Senhor. Obedecendo as ordenanças do Senhor. Isso são as chaves de acesso. Quando eu me posiciono dentro disso. Então, Naftali, ele poderia ter, como é chamado hoje, né, a síndrome do filho do meio. Mas não, Naftali foi um homem posicionado, que recebeu herança, que recebeu bênção, né, que talvez não olhou para as suas limitações, né, não olhou para as suas debilidades. Ele simplesmente se posicionou dentro daquilo que ele recebeu do pai. Sem se importar que a minha mãe é tal, eu não sou filha da mulher amada, não sou filho da mulher amada, eu não nasci com essa característica, eu não sou Judá, né? Então eu não posso tanto. Não, Naftali simplesmente se posicionou. E olha como é tremendo. A gente vai falar um pouquinho sobre Naftali agora, para você ver o quanto que é tremendo, como que Deus pega posicionamentos e move. Naftali recebe a bênção, né? E em Gênesis 49, 21, quando Israel, né, está abençoando os filhos ali um pouquinho antes da sua morte, Israel diz para Naftali é uma corça solta. E daí aqui está uma chave, queridos. Ele profere palavras formosas. Então, a nobreza está ligado ao falar. Queridos, vamos lá. Mês que vem a gente vai falar sobre isso, né? Mas nesse tempo, foi um tempo onde os emissários do rei, enviados por Amã, começam a levar as cartas de morte para o povo. Mas daí agora eu quero trazer isso em um outro contexto para esse tempo. A Bíblia diz que há poder de vida ou de morte na boca. Então, queridos, esse é um mês de você alinhar a sua fala. Sabe, de passar vistoria na sua fala. O que você tem falado, o que você tem decretado acerca de si mesmo e acerca das pessoas que estão ao seu redor. É agradável te ouvir, é agradável me ouvir. E eu não estou falando do me ouvir aqui, queridos. Até mesmo porque hoje nem é agradável estar, né, com essa voz terrível. Mas eu estou dizendo, no dia a dia, é gostoso conversar com você. As suas palavras têm sido palavras agradáveis e nisso está ligado à nobreza. Porque às vezes, queridos, nós queremos a bênção.
Ai, glória a Deus, vou entregar a minha oferta nesse mês porque eu quero ser nobre, eu quero receber essa questão do poder. Hoje é muito usada essa palavra, né? O empoderamento, e parará. Mas aquilo que sai da sua boca é nobre. Aquilo que sai da sua boca resplandece, brilha, aponta para Cristo. Sabe? E eu falo isso em tudo, até mesmo quando a gente está estressado. Até mesmo quando a gente briga. Porque todos nós temos os nossos momentos de estresse. O que sai da sua boca? Ah, não, profeta, quando eu estou estressada eu falo, mas é por causa do estresse. Não, queridos, é porque está no coração. Tiago fala muito sobre essa questão do poder da boca, né? Que a língua pode colocar fogo numa floresta. Daí, como eu volto a dizer, né? Há poder de vida e há poder de morte. Então, mesmo no meu estresse, eu posso ser duro, eu posso confrontar, mas eu não posso pecar. Eu não posso amaldiçoar. Entende? As minhas palavras têm que gerar vida. Ela tem que vir para quebrar estruturas, ela tem que vir para trazer conforto, ela tem que vir para consolar, ela tem que vir para apacentar. Sabe? E essa, talvez, na minha visão, é a maior chave desse tempo. Porque decretos são emitidos ao nosso respeito, queridos. E muitas vezes nós levantamos memórias financeiras, mas nós nos esquecemos que tudo aquilo que fazemos está sendo registrado. E daí, o Senhor vai lá, né, e pega o meu livro de memórias financeiras. E o meu livro de memórias financeiras está legal. Não estou falando de valores, ok? Eu estou falando de fazer o que é certo no tempo certo. Então o Senhor olha lá, todos os meus Rosh Kodesh tem oferta, as festas têm oferta, mas também tem as ofertas voluntárias, que são ofertas do meu coração, que não são de datas específicas. Tá bonito. Nossa, o relatório de oferta dela, que memória bonita. Mas quando o Senhor vai lá e pega o meu livro de memórias, de comportamentos, de atitudes, é deprimente. E tudo isso, queridos, que fala a meu respeito é colocado na balança. E talvez esse livro de memórias, de ofertas, não esteja sendo tão pesado para trazer coisas na minha vida, porque o livro de comportamento está trazendo pesos terríveis. Porque a minha fala não condiz com o reino. Porque quando nós falamos de Adar, que a gente está falando de nobreza, a gente está falando de reino. Queridos, a nobreza, a força, o poder, a relevância, ela só existe no reino. Eu quero que a gente às vezes não entende, porque a nossa visão é Brasil, é uma visão de democracia. Mas pensa em filmes ou em documentários que você já assistiu, aonde existe a monarquia, reino. E eu estou falando de coisas naturais, não estou nem falando do mundo espiritual, que é muito mais poderoso e muito mais potente do que o mundo natural. Mas como é que é o reino? Toda a nobreza está no reino. Quando você vai para a classe baixa, para os plebeus, você já não encontra essa nobreza, mesmo que esses plebeus façam parte do reino. E muitas vezes nós estamos assim, queridos. Nós queremos vestir as roupas reais. Nós queremos comer as comidas reais. Mas o nosso comportamento é dos plebeus. O nosso comportamento ainda é do povo escravo. Só que daí nós queremos que que as liberações de Deus a nosso respeito seja dentro do real, da realeza. Mas o nosso comportamento, queridos, não é. E daí eu vou receber, eu vou colher
exatamente aquilo que eu plantei. Entende? Então, eu vejo esse tempo como uma oportunidade de alinhamento da fala, sabe? De ter palavras reais, de ter palavras formosas. Essa palavra formosa no original, ela está se referindo a algo que resplandece, sabe? O que resplandece, queridos? Luz. São palavras que traz vida, são palavras que traz luz, são palavras que apontam o caminho. Vamos lá. Você está na estrada dirigindo. Como são os apontamentos da estrada? Você vê eles resplandecendo à noite. É assim ou não é? Te mostrando a direção que você deve continuar andando. Te mostrando o limite. Olha, daqui você pode cair na ribanceira. Continua aqui. Aquele monte de pontinho luminoso na estrada. Quando o farol bate na placa, de dia você passa, é só uma placa comum. Mas de noite, quando passa, ela resplandece. Então, as palavras desse tempo, as palavras conectadas a esse mês, é isso. São palavras de destino, são palavras de orientação, são palavras que trazem vida, são palavras que apontam caminho. E é isso que tem que sair da sua boca nesse tempo. Então, o Senhor está te dando 2 meses, queridos, para você liberar palavras. Qual é a circunstância aí que tá em trevas na sua vida, que está em dificuldade? Comece a apontar destino para essa circunstância. Comece a liberar decretos bíblicos. Sabe? Pega aí, tá com problema com o filho? O filho em casa tá sendo um problema? Pega textos. Eu não tô dizendo que aqui você não tem que corrigir nem nada. Eu tô trazendo a questão espiritual, amém? Pega textos bíblicos e começa a decretar palavras de destino, finanças, Bíblia, palavras de destino. Entende? Mude isso. Mova o mundo espiritual. Você tem 2 meses para isso. Mova o mundo espiritual para que essa nobreza se estabeleça sobre você e sobre a sua casa. Amém? Mas também a Bíblia fala, né? Israel falando acerca de Naftali, que Naftali era a gazela, né? Uma corça rápida, que solta, leve. Mas daí olha que tremendo, queridos, eu quero ler com vocês Abacuque 3:19, que diz assim: o Senhor Deus, Abacuque 3:19, o Senhor Deus é a minha força e faz os meus pés como de um cervo, como de uma corça, e faz eu andar nas alturas. Queridos, as corças, dá uma pesquisada aí, tem essa curiosidade. As corças, elas escalam, elas saltam. E daí tem uma história que eu acho bem tremenda, que quando a corça está com sede, ela aumenta a velocidade. E ela sente o cheiro das águas. E daí aqui, queridos, essas águas, a corça, você já viu o animal sentindo o cheiro? O que ele faz? Presta atenção, você tem cachorro? Tem gato? Presta atenção aí quando ele vai sentir o cheiro. Ele levanta o nariz. O animal, para sentir o cheiro, ele levanta o nariz. Isso aponta, querido, que o cheiro das águas que nós temos que sentir não são as águas que estão ligadas a nós. As águas das nossas emoções, as águas dos nossos sentimentos. Isso aponta para águas de cima, águas da eternidade, águas que brotam, que jorram do trono de Deus, e para essas águas eu corro, porque nessas águas vai saciar a minha sede. Os meus pés serão como os das corças, serão ligeiros para saltar e encontrar essas águas que correm do trono de Deus, e vai saciar a minha sede nas minhas emoções, e vai saciar a minha sede nas minhas finanças, e vai saciar a minha sede na minha profissão, no meu ministério. Qual é a área que está em sequidão, né? Aponte destino para essa área e sacie essa sede com as águas que jorram do trono do Senhor. Com a vida, porque as águas que correm do trono do Senhor, elas limpam, elas lavam, elas refrescam, elas trazem refrigério, elas trazem saciedade, elas trazem cura. Porque elas têm vida, a vida do próprio Cristo derramado. Então esse é um tempo para isso, queridos. É um tempo de né, como eu falei no começo aí, é um tempo onde nós vamos gestacionar, né? É um tempo de uma porção. Deixa eu ver se eu consigo conectar minha internet aqui, porque eu quero soltar o chofar.
Eu nunca salvo o shofar no computador, acabo deixando só na internet. E eu não sei vocês aí, queridos, mas tem uns 2 meses que a internet aqui tá bem difícil. Então esse é o tempo para isso, não entrou. Esse é o tempo para isso, queridos, de alinharmos, porque o Senhor nos dá uma porção dobrada para vivermos isso. O Senhor nos dá essa oportunidade nesse tempo de vivermos essa nobreza, de termos essa sede, de termos essa saciedade, de buscarmos as verdades. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é tremendo. Deixa eu ver se eu deixei aqui aberto. Porque a gente está falando de Naftali, né? E daí, se você puder, abra sua Bíblia aí em Mateus 4. A gente vai ver no decorrer de Mateus, né? Eu vou pegar aqui desde 1 e vou lendo só os tópicos, tá? Só para a gente entender. Mateus 1 fala da genealogia de Jesus. Daí, a partir do 18, fala do nascimento, né, de Cristo. Mateus 2 vai falar da visita dos magos. Depois, no versículo 13, vai falar da fuga para o Egito. No versículo 16, vai falar dos inocentes sendo mortos para tentar matar Jesus. Depois, no 19, vai falar da volta do Egito. Aqui está falando de todo o nascimento, né, dos primeiros momentos de Jesus. Quando a gente entra em Mateus 3, a gente vai ver o aparecimento de João Batista. João Batista pregando. Daí, no versículo 11, João Batista dando testemunho de Cristo. No versículo 13, o batismo de Jesus, né, o próprio Cristo procurando o primo João Batista, reconhecendo o ministério profético dele, cumprindo a palavra, né, sendo batizado. Daí, quando entra no capítulo 4, a gente vê Jesus sendo levado para o deserto após o batismo para ser tentado, né? Porque, queridos, Jesus era Deus, mas ele veio como homem. E como homem, ele precisava também vencer as tentações, né? Vencer a obra das trevas. Quando entra no versículo 12, e é aqui que eu quero ler com vocês, começa o ministério terreno de Jesus. Então vamos ler aqui. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma terra da Galileia. Mas olha isso aqui. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu a grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, queridos, nessas terras de Naftali, ligado a Naftali, começa o ministério de Jesus. Então, esse é um tempo que aponta também para um estabelecimento de ministério. E aqui, queridos, se a gente vê como é que encerra, né? Diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui, queridos, é um tempo onde nós podemos realmente entrar no reino. E entrar no reino, queridos, não é uma decisão de Jesus. A salvação eu herdo pela graça. Entrar no reino, eu herdo pela minha disposição de mortificar a minha carne, de praticar princípios, da obediência. E esse é um tempo, nesse ligado à tribo de Naftali, né, está apontando que esse é um tempo onde começa uma temporada de milagres, começa uma temporada de mudança de sorte, e daí a gente volta para Purim, né? Purim é mudança de sorte, e daí aqui começa o ministério de Jesus, aonde ele passou, e aonde ele passou, muitas pessoas foram mudadas a sua sorte. Aonde ele passou, houve mudança de sorte na vida de pessoas. Então é um tempo onde situações da sua vida, a sorte pode ser transformada e mudada, mas assim como você também pode ser boca de Deus para ser mudança de sorte na vida de outras pessoas. Queridos, é um tempo tremendo, onde nós temos a oportunidade de gestacionar esses dois meses, de ter uma bênção abundante,
nesses 2 meses, nesses 2 tempos, sabe? E eu me alegro com isso, me alegro poderosamente com isso. E diante disso nós vamos orar, amém? Falei que ia ser rápido, já foi 40 minutos, né? Mas eu tô vendo que minha voz tá piorando e pode ser que eu não consiga falar mais. Mas nós vamos orar. E se você tá aí, né? Hoje já é a entrada do Shabat, glória a Deus por isso. Então um portal tremendo, né? Porque entra também num portal de descanso. Então apresente diante do Senhor aí a sua oferta. Hoje, infelizmente, nesse momento não vai ter o toque de chofar, eu gosto muito de colocar por causa de números 10:10, mas eu vou salvar aqui, queridos, em nome de Jesus. Mas apresente aí diante do Senhor, e que os anjos do Senhor comecem no mundo espiritual a tocar esse chofar para receber a sua oferta, a primícia do seu mês. E que haja esse movimento, e que essa oferta suba, como eu falei, na eternidade, e libere da eternidade para você todos os códigos do que o Senhor tem para esse tempo, todas as chaves, todas as ferramentas, todos os instrumentos, todas as armas que o Senhor tem para esse tempo, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero, diante do Senhor, antes de apresentarmos, Deus, as nossas ofertas, eu quero levantar um altar de adoração e gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e como o Senhor tem nos conduzido de mês em mês, Pai. De como o Senhor fez um plano perfeito e liberou esse plano sobre as nossas vidas. Deus, aonde as trevas entram para nos atacar, mas o Senhor já vem de antemão, Senhor, com um plano para levantar escudos ao nosso redor, para que nós sejamos protegidos de todo ataque das trevas. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui, todos nós, Senhor, se estamos aqui, é porque o Senhor, Deus, nos encontrou e nos trouxe para esse tempo. Obrigada, Deus. E agora, Senhor, eu apresento a minha oferta. Apresento a oferta de cada um dos meus irmãos, Deus, que está aqui assistindo. E que essa oferta, Deus, antes de qualquer coisa, ela seja agradável ao Senhor. Deus, que ela seja com um cheiro agradável, com um cheiro de obediência, com um cheiro de gratidão, com um cheiro de adoração, com um cheiro do o Senhor é o primeiro na minha vida, com o cheiro do eu estou disposto, eu estou disposta a viver os meus dias para o Senhor em obediência à tua palavra. Que essa oferta seja agradável ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, e que ela seja registrada nos nossos livros de memória, Deus, e que elas sirvam de instrumentos espirituais para alinhar a nossa vida aqui na terra. Pai, em nome de Jesus. Deus, nesse decorrer da nossa caminhada, eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por todas as vezes que as nossas palavras não foram como Israel liberou o Senhor acerca de Naftali. Não foram palavras de destino, não foram palavras de bênção, mas foram palavras que geraram morte. Nos perdoa, Deus. Que essas palavras que liberamos e gerou morte, Senhor, sejam lavadas no sangue do Cordeiro e recolhidas, Deus, em nome de Jesus, e percam efeito. Que elas não tenham mais poder de agir no mundo espiritual. E que nós venhamos, Senhor, neste tempo com a força do Senhor, com a nobreza do Senhor, Pai, com a grandeza do Senhor. Deus, vivermos um tempo de palavras doces, vivemos um tempo de palavras formosas. Deus, em nome de Jesus. Deus, Isaías, quando foi começar o ministério, Pai, ele falou exatamente isso para o Senhor, que os lábios dele não proferiam palavras boas, que ele era um homem de lábios duros, impuros, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, tocou os lábios dele, e o falar de Isaías foi transformado, porque o coração dele foi circuncidado. Eu peço isso sobre as nossas vidas, Deus. Nesse tempo, Deus, aonde nós temos uma porção dobrada. Nesse tempo, Pai, aonde Jesus começa seu ministério e sabemos que isso tem um poderio sobre as nossas vidas. Nesse tempo, Deus, pedimos ao Senhor que os nossos lábios sejam purificados, que haja temor no nosso coração, Deus, que haja temor, porque a tua palavra diz, Deus, que nós prestaremos conta das palavras que saem da nossa boca. Deus, e que as palavras que saem da nossa boca, de agora em diante, sejam palavras de vida, de destino, de propósito, Deus, de arrancar pessoas de cativeiro, sejam palavras, Deus, aonde o teu reino possa crescer através delas. Em nome de Jesus. Deus, eu abençoo cada oferta,
cada primícia que está sendo levantado, os dízimos, Senhor, que muitos deixam para entregar dentro desse portal. Eu abençoo, Deus, declaro os céus do Senhor, eu declaro o poder da eternidade, o poder daquilo que o Senhor tem para esse tempo manifesto, Senhor, sobre a vida, sobre a casa de cada um dos teus filhos que estão aqui assistindo. Deus, em nome de Jesus, e que seja verdadeiramente, Senhor, um tempo de vivermos a essência do céu nessa terra. Que a bênção do Senhor seja, Deus, em nome de Jesus, sobre cada casa. Deus, que aonde houver conflitos, aonde houver dificuldades, aonde houver debilidades, que o Senhor libere a tua palavra e que esta palavra mude, porque a tua palavra diz, basta uma palavra. Que esta uma palavra para a circunstância seja liberada sobre a casa, sobre a vida dos teus filhos e que situações sejam totalmente transformadas para a honra e para a glória do teu nome. Deus, receba o nosso coração e a nossa vida, Deus, como primícia dentro desse mês. E que tudo isso, Senhor, mova os céus em favor do teu reino, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que você tenha um Shabat de descanso, um mês de descanso. Que verdadeiramente a sua casa seja escondida no Senhor. E que você possa avançar e prosperar em tudo que você fizer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. Shabbat Shalom, queridos.